Ok, são 7 horas, recording, estamos gravando. Hello, people, tudo bem? Espero que sim. Bom, por enquanto não temos ninguém aqui ao vivo, mas tudo certo. Trouxe para vocês hoje, vou trazer, né, uma música da qual eu sou super, super fã, mais uma vez. Compartilhando aqui a tela. Bom, é uma música da banda Coldplay, eu gosto muito, tá? Essa música é um pouquinho mais curtinha, então talvez dê tempo da gente ver uma outra, que eu já deixei até aqui no jeito. Caso a gente consiga terminar essa e começar outra, mas não consiga terminar a outra hoje, eu ainda estou devendo para vocês uma aula gravada da quinta-feira, né, passada. Eu não tive tempo de gravar ainda, mas até amanhã já vai estar disponível para vocês lá no link do Drive, não se preocupem. Então aí a gente terminaria essa, hoje. A gente vai terminar essa hoje. Talvez a próxima, mas se não terminarmos, ela vai estar lá, né? A continuidade dela lá gravada no link do Drive também, mais alguma outra que também dê tempo de fazer, ok? Então vamos lá começando do mesmo estilo de sempre, indo um pouco mais fluida, né? Na letra. O nome da música é Green Eyes. Green Eyes. Honey, you are a rock upon which I stand. And I come here to talk, I hope you understand. The green eyes, yeah, the spotlight shines upon you. How could anybody deny you? I came here with a load, and it feels so much lighter now I've met you. And honey, you should know that I could never go on without you. Green eyes. Honey, you are the sea upon which I float, and I came here to talk, I think you should know. The green eyes, you're the one that I wanted to find. Anyone who tried to deny you must be out of their mind. 'Cause I came here with a load, and it feels so much lighter since I've met you. And honey, you should know that I could never go on without you. Green eyes, green eyes. Ah, ele dá uma cantaroladinha, né? Oh, oh, oh. Então é isso que tá na letra mesmo. Mas no seguinte, quanto à letra em si. Honey, you are a rock upon which I stand. Então, como eu falei pra vocês, ela é bem curtinha, tá? Tem mais aspectos, talvez, que a gente vai passar conversando sobre as palavras que estão aqui, sobre o papel delas, a função que elas representam para a compreensão da música, do que talvez pela música em si, tá? Vamos passar mais uma vez agora lendo com um pouquinho mais de calma as frases e depois vamos para as palavras. Então, mais uma vez o título: Green Eyes. Honey, you are a rock upon which I stand. And I come here to talk. I hope you understand. The green eyes, yeah, the spotlight shines upon you. How could anybody deny you? I came here with a load, and it feels so much lighter now I've met you. And honey, you should know that I could never go on without you. Green eyes.
Honey, you are the sea upon which I float, and I came here to talk. I think you should know. The green eyes, you're the one that I wanted to find. Anyone who tried to deny you must be out of their mind. 'Cause I came here with a load and it feels so much lighter since I've met you. And honey, you should know that I could never go on without you. Green eyes, green eyes. Honey, you are a rock upon which I stand. E finalizamos. So, a gente vai agora na leitura mais especificamente tratando das palavras. Eu vou tomar uma aguinha aqui. Beleza. Bom, no título nós temos green. Então a gente tem duas letras E juntinhas, som de I. Green eyes. Eyes. E passando para a letra honey. Então, por mais que tenha um N, E, Y, a gente lê como se tivesse só o Y, sem o E, né? Honey. You, you are a rock. Então, o R enroladinho, o K seco no final. Rock. Upon. Então, aqui, por mais que a palavra comece com uma letra U, a gente não vai ler upon, por exemplo. É um U meio leve, parece até um A, né? Upon. Tipo, pensa que você não entendeu alguma coisa, você falou pra pessoa upon. Foi péssimo, né? Which, which. Então, esse comecinho, W-H-I, we, e o C-H, ch, which. I, I, stand, stand. Tentem fazer esse S sequinho e o D final sequinho também. Stand. And, and, I, I, come. Então, outra vez, um O que não é um O, né? Igual aquele era aquele U do upon. Come, come. Here, here, to, talk, talk. I, I, hope,
Hope you understand. Understand. Então, aqui também não é understand. É o U mais levinho. Understand. E nessa estrofe, com 4 linhas, né? Temos 2 rimas. Rock, talk, stand, understand. Então, aqui já temos rimas em inglês. Chique. Entramos no refrão. The, the green, green eyes, eyes. Yeah, yeah. The, the spotlight. Tudo junto. Spotlight. Spotlight. Shines. Então, esse SH é do começo, um som de X. Shines upon. De novo. Então, esse U mais leve. Upon you. You. How. How could. Could. Até faz um biquinho, né? Tem o O, U, L junto, então could. Anybody. Anybody. Deny. Então, esse finalzinho da palavra grandão. Deny you. You. I. I came. Came here. Here. With. Então, esse TH final. Som de F. With a load. Load. And it it feels. Então, mais uma vez, igual a gente falou aqui em green, que tem 2 Es, som de I. Feels, também com 2 Es, também com som de I. So, so much. Então, esse CH, imagina que tem um Tzinho antes. Much. Lighter. Lighter. Teacher, tem um T aí. A gente não devia estar falando lighter. Tá, talvez sim, talvez não. No inglês britânico, a gente falaria lighter, forçando um pouco mais o T, né? No americano, a gente traz um pouco mais como se fosse um R delicadinho. Lighter. Tá? Now, now, I've, I've met, met you, you, and
and honey, honey, you, you should. Então aqui a gente tem o SH com som de X e aquele would do biquinho. Should, should. No, no. Essa palavra já apareceu várias vezes em várias músicas. É uma palavra bem comum, então acredito que não só as músicas que vocês viram comigo, mas com os outros teachers também. Tem um K no começo dessa palavra, né? A gente não pronuncia esse K. No, como se esse K nem estivesse aí. Mas a gente tem que escrevê-lo. Porque se a gente não escrever ele, escrever só N-O-W, é uma outra palavra que a gente falou lá em cima. Quer ver, ó? Não foi lá aqui em cima que a gente falou. Tava na letra lá embaixo. Mas a gente vai ver ele. Quando aparecer, eu falo pra vocês. Então, no, com K, só que a gente não fala o K. That, that, I, I, could, biquinho, could, never, never, go, go, on, on, without, tem um sonzinho de D aqui no meio, embora não haja um D, mas é esse som mesmo. Without you, you, green, green, ice, ice, honey, honey, you, you are the sea, sea. Tem um E e um A aqui juntos, e mesmo assim a gente vai puxar o som do I, né? Igual quando a gente tem dois E's juntos. Tanto que existe si, S-E-A e S-E-E. São palavras diferentes, significam coisas diferentes, mas a pronúncia é a mesma. Quando a gente for ver as traduções, os significados, a gente fala sobre eles de novo. Upon, upon, which, which, I float, float. Temos um A aqui no meio, mas não é float. Parece um U disfarçado, né? Float. And, and, I came, came here, here to, to talk, talk. I, I think, think you, you should
should, know, know. The, the, green, green, eyes, eyes. Your, bem enroladinho mesmo. The, one, o número, igual a pronúncia do número, né? One, that, I, wanted, wanted to find, find, grandão esse I, tá? Find. Anyone, anyone who, esse WH é como se fosse um som de um R mesmo, né? Who, grandão, tried, tried to, grandão também, deny, deny you, you must, mais um U com som disfarçado aí, não é must, é must be, do verbo to be mesmo, be out, grandão, out of, of their, com esse R no final, puxadinho, e grandão, mind, mind, 'cause, 'cause I came, came here, here with, com o Fzinho, né? O som de F. A, a load, load. And it, it feels, feels so, so much, leve, much, igual do must, do understand, né? Lighter, lighter, since I've met, met you, you, and
and honey, honey, you should know that I could never go on without you. Green eyes, green eyes, honey, you are a rock upon which I stand, certo? Beleza, pessoal, finalizamos essa leitura toda em inglês. Eu achei que ia até ser mais rápido, né? Por a letra ser um pouquinho mais curtinha, mas tranquilo. Se der para acabar e começar outra, ótimo. Se terminar aqui só isso também, sem problemas, temos tempo. Bom, sobre o significado, sobre as traduções. Green eyes significam olhos verdes. Teacher, mas se green significa verdes e eyes significa olhos, não era para ser eyes green, olhos verdes, né? Literalmente assim, paralelo? Por que que troca? No português, a gente primeiro fala a coisa, né, o substantivo, e depois o adjetivo, a característica, a qualidade, enfim, verdes. No inglês, a gente faz o oposto. Então, primeiro a gente fala o adjetivo, a qualidade, a característica, e depois o substantivo, depois a coisa. Por isso que aqui, qual a característica dos eyes, dos olhos? É serem green, é serem verdes, então eles vêm antes. Green, depois eyes, tá? Com tudo, tá? Tudo que for característica, qualidade, estado, vem antes. E aí começamos a letra. Honey, you are a rock. Querida, você é uma rocha. Honey, aqui, é esse jeito, esse tratamento, né? Querida, querido também. Eu acho que é uma frase bem icônica, assim. Tinha naquela série La Família Dinossauro, bem antiguinha, que o Dino chegava em casa e ele falava, querida, cheguei. Em inglês, esse querida, cheguei, né, essa frase bem famosa, Honey, I'm home. Como se fosse, querida, estou em casa. Cheguei em casa, a gente consegue entender. Mas honey também é uma comida. Mel, tá?
Aqui, obviamente, a gente não poderia falar, Mel, você é uma rocha, né? Se a gente estivesse falando de culinária, por exemplo, uma colher de chá de mel. Aí a gente traduziria tranquilamente, né? Se a gente visse honey, a gente entenderia que não é você falando com outra pessoa, você falando dos ingredientes, por exemplo, tá? You are, você é ou você está, no contexto, faz mais sentido traduzir como você é. Rock, a gente pode falar tanto de rock music, né? Música rock, mas o significado da palavra rock é rocha, no sentido de pedra, por exemplo, né? Upon which I stand, sobre a qual eu me sustento, sobre a qual eu me apoio. Upon, essa ideia de sobre, de estar em cima. Which, a qual, I, eu, stand, me sustento, me apoio. And I come here to talk. E eu vim aqui para conversar, e eu venho aqui para conversar, né? And I come, e eu venho. Here, aqui. Se fosse lá, seria there. Na escrita, teria apenas uma letra T antes. Então, here, aqui. There, lá. To talk, para conversar. I hope you understand. Eu espero que você entenda. O hope é o to hope, né? Esperar, né? Ou também esperança. Esperar no sentido de não, tipo, eu tô aqui esperando você há meia hora. É o esperar de ter esperança mesmo. O understand é entender. Então, I hope you understand. Eu espero que você entenda. The green eyes, então, os olhos verdes. Yeah, the spotlight. Esse yeah aqui do comecinho é como se fosse um yes, tá? Mais informal. Então, sim, the spotlight, o refletor ou o holofote, coisas assim, uma máquina que emita brilho, porque light, uma das traduções possíveis para light é luz, né? Então, o que joga a luz, o refletor, o holofote, shines upon you. Shine é brilhar. Upon, falamos lá em cima que é o sobre, da ideia de em cima, né? You, você. Então, the spotlight shines upon you. O refletor, o holofote, brilha sobre você. Sobre você. How could, how é o como. Igual de quando a gente fala how are you, né? Como você está. O could, ele é o poderia, ou então conseguiria. E como poderia anybody, alguém, deny you? Deny significa negar. Então, te negar, negar você, enfim. I came here with a load. Eu cheguei aqui com um fardo. I came. Eu cheguei, eu vim. Here, já falamos que é aqui. With, então com. A load, que é esse fardo, esse peso. And it feels so much lighter. And it feels. E parece, né? Assim, dá para sentir so much. Tão mais. Se fosse só o much aqui, apenas o much, mais. So much, tão mais. Lighter, né? Light. A gente falou que ali em cima pode ser traduzido como luz. Aqui pode ser traduzido como leve.
Igual quando a gente compra uma coisa no mercado que está escrito que é light, é porque ela é leve em calorias, tá? Light, leve. Lighter, com esse ER aí no final, mais leve. Então, além de ser so much, ainda é lighter. Então, muito, tão mais leve, né? Esse so much vem para intensificar o que já é intensificado, que ao invés de ser só light, é lighter. Tá? Aqui a palavrinha que eu queria falar para vocês, now, N-O-W. A gente tem o know, que é K-N-O-W, que é um verbo, saber ou conhecer. O now, que é o tipo o know, só que sem o H, é uma outra palavra. Agora, now I've met you, agora que eu conheci você, que eu te conheci, tá? O que eu te encontrei também. O met, de que tá aqui, ele é o passado do meet. Então percebam, meet no presente é escrito com dois es, som de i. Met no passado, um e só, som de e. Então temos meet e met. And honey, you should know. Falamos que honey é esse jeito de tratar uma pessoa, né? Positivamente, amorosamente. Então, e querida, you should know. Sabemos o que é you, sabemos o que é know. Você e o saber. O should, que é um pouquinho mais novo, né? Should é o deveria. Então, se a gente diz, honey, you should know. Querida, você deveria saber that I could never go on. Esse that a gente pode traduzir aqui como que, tá? Eu, could never. Could é o poderia, ou conseguiria. O never é nunca, então que eu nunca poderia go on, continuar. Sobre o go. Teacher, eu já vi, eu já estudei, já me disseram que o go é ir. Por exemplo, ir para o supermercado, go to the supermarket. Ir para a escola, go to school. Ir para casa, go home. Aqui você falou que o go é o continuar. Como assim? Go não significa continuar. Go, espacinho, on, são duas palavras, portanto, que aí sim significam continuar. Como assim duas palavras? Mas o go não é uma coisa, agora é outra. Esse é um tipo de verbo, gente, esse go on, que a gente chama de verbo frasal, phrasal verb. Ele é composto por um verbo mesmo, então que nem aqui a gente tem o go, e mais alguma outra partícula que não é um verbo junto dela. Aqui a gente tem o go on. O go tem um sentido. Quando chega essa partícula junto dele, a tradução é outra, o significado é outro, tá? Existem vários outros verbos assim, não só com o go, tá? Por exemplo, outro que a gente poderia substituir aqui no lugar do on, mantendo o go. Go out. O-U-T. Go out significa sair. Se eu falar, por exemplo, eu vou sair hoje. I will go out today. E se eu deixar só o go, se eu não colocar nem on nem out? Aí, I will go today, eu vou ir, né? Eu irei hoje. Então, percebe que muda o significado, muda o sentido da frase? Então, só o go, ir. Go out, sair. Go on, continuar.
E existem várias combinaçõezinhas de verbos que a gente pode ir fazendo assim, tá? Teacher, eu vou sentar e ler todos e decorar todos? Não, de jeito nenhum. Socorro. A gente vai pegando conforme for aparecendo em música, conforme vocês escutem uma música, assistam um filme, uma série, é assim, tá? Igual com todos os outros verbos, tá? Então, that I could never go on, que eu nunca poderia continuar without you. A gente viu lá em cima que o with, esse comecinho aqui, né? W-I-T-H, é o com. Without, sem, tá? With, com, without, sem, tá? Tem uma música do YouTube, banda que eu passei semana passada, que se chama With or Without You, com ou sem você. A gente pode ver essa música até um dia aí. Vou pôr ela ali da minha lista. Então, without you, sem você. Green eyes, olhos verdes. Honey, you are the sea. Querida, você é o mar. Acho que aqui a novidade um pouquinho maior é esse sea, né? Que é mar. S-E-A. Falei pra vocês que também existe o S-E-E, que a gente também fala see, mas aí é um verbo. To see, ver, tá? Upon which I float. Falamos do upon, sob, which, o qual, eu, float, flutuo. And I came here to talk. E eu vim, here, aqui, to talk, para conversar. I think you should know. I think, eu acho, ou então eu penso, tá? Mas é importante, esse achar aqui é aquele achar hipotético, tipo, nossa, tá nublado hoje, acho que vai chover. E não um achar físico de, por exemplo, eu não acho as minhas chaves, tá? Esse achar físico é outro verbo, é o find. Aparece aqui, que é até o achar, encontrar, apareceu mesmo. Então, think, esse achar metafórico, vamos dizer assim. I think you should know. Eu acho que você deveria saber. E mais uma vez o refrão. The green eyes, os olhos verdes. You're the one. You're, você é. The one. Se a gente fosse ao pé da letra, o um. Ou a uma, né? One é o número um. Só que aqui é como se fosse uma expressão. Se a gente fala para uma pessoa, you are the one, você é aquela, você é a única, né? Se eu não me engano, existe um reality show desses de namoro, assim, essas coisas. Acho que é da MTV, que chama Are You the One? Que é pra achar, tipo, a pessoa com quem você vai casar, umas coisas assim. Que é como se fosse, você é aquele, você é aquela. Tipo, pra mim, meu marido é o the one, vamos dizer assim, pra dar pra entender, tá? Então, você é aquela que I wanted to find. Olha o find aqui, do achar, do encontrar. I wanted é um verbo no passado, que eu queria to find, encontrar. Anyone who, então, e qualquer pessoa que tried, que tentasse, to deny you, que tentasse negar você, que tentasse rejeitar você, must be out of their mind. O must, ele é a ideia do dever, nossa, ele deve estudar muito, ele sabe muita coisa, nossa, ele deve trabalhar muito.
Aqui temos uma expressãozinha. Se alguém está out of their mind, essa pessoa é como se ela estivesse fora da sua cabeça, fora da sua mente. No sentido de ela tá doida. Essa pessoa tá maluca. Então, qualquer pessoa que tentar te negar deve estar maluco. Deveria estar maluco, doido, louco. 'Cause I came here with a load. Então, aqui tá repetindo, né, o que a gente já falou. 'Cause, a abreviaçãozinha informal do because, que é o porquê de quando a gente vai responder algo, ou simplesmente falar algo que não seja uma pergunta, porque se fosse uma pergunta seria why. Eu sei, bem mineiro, mas é why, W-H-Y. I came here, eu cheguei aqui, eu vim aqui, with a load, com um fardo, com um peso. And it feels so much lighter. E agora me parece tão mais leve since I've met you. Since significa desde. Então, às vezes tem camiseta, né, escrito aí, since 1996. Tipo, ai, desde 1996, sei lá. Eu falei esse número porque é o ano que eu nasci, tá? Só veio na minha cabeça, eu falei. Desde que eu te conheci, desde que eu te encontrei. And honey, you should know. E querida, você deveria saber that I could never go on. Olha o go on aqui de novo. Então não é só o go. Que eu nunca poderia go on, continuar, without you. Green eyes, green eyes. Então, olhos verdes. Honey, you are a rock. Querida, você é uma rocha. Upon which I stand. Sobre a qual eu me sustento, eu me apoio. São os dois primeiros versinhos lá da primeira estrofe do começão da frase, tá? Pessoal, como eu falei, a letra é mais curtinha mesmo, né? Isso porque eu fui traduzindo e falando mais um monte de coisa. Ainda temos 13 minutos. E aí é aqui que eu quero falar sobre algumas coisinhas mais de gramática para vocês, tá? Se vocês perceberem, apareceram vários verbos aqui que são um pouquinho diferentes. Diferentes não no sentido de, nossa, teacher, não conhecia. Diferentes no sentido de que eles funcionam diferente mesmo. Porque vira e mexe a gente fala, né? Ai, quando a gente tá falando de verbos no presente, na forma mais basiquinha deles, não podemos deixar um do lado do outro. A gente tem que pôr um to no meio deles. Então, exemplo, se eu falo assim, eu gosto de dançar. A gente vai ter o verbo gostar e o verbo dançar, né? Em inglês, a gente não pode deixar ele um do lado do outro. A gente vai ter que pôr um to aí no meio. Então, eu não posso falar gramaticalmente, né? I like dance. Eu tenho que falar I like to dance. Eu quero comer pizza. A gente não pode falar I want eat pizza. A gente tem que pôr o to. I want to eat pizza. Só que se a gente for dar uma olhadinha aqui, deixa eu achar aqui um momento que isso acontece. Aqui, por exemplo, nessa frase, Honey, you should know. A gente tem o should, que é o deveria, e o know. Os dois são verbos, né? Dever saber. Por que eles estão grudados? Não era para ser Honey, you should to know. Aqui embaixo, mesma coisa. A frase tem I could never go on. Vamos fingir que o never não tá aqui no meio, porque ele é só frequência. Ele poderia ter ficado em outro lugar na frase. Se fosse I could go on. Could é o poderia, go on é o continuar. Então, por que que a gente não fala I could
To go on. Aqui não é licença poética, não é porque é música. Verbos como should, como o could, tem aqui embaixo também outro, que é o must, são um tipo especial e diferente de verbos. Eles são chamados de verbos modais. O que é isso, teacher? É simplesmente um verbo que vai ter umas características diferentes de um verbo normal, que a gente está acostumado. Tipo, ai, like, want, have, go, etc. Tá? Porque o papel deles é dar um sustento pro verbo principal da frase. Então, pensa assim, se ele está apoiando ali o verbo, se ele está ajudando o verbo principal, ele tem que ficar do ladinho dele. Não pode ter um tio separando. Tanto que se a gente falasse must to be, aqui nessa frase, must be out of their mind, gramaticalmente seria errado. Seria tão errado quanto não separar um verbo normal de outro verbo normal, tá? Teacher, como eu vou saber então se é um verbo modal, se não é? Existe uma listinha de verbos que são verbos modais, tá? São poucos, não se preocupem. São mais de três, aqui nessa música só apareceu três, né? Um verbo que acredito que vocês já devem ter ouvido antes é o can, que é o poder, conseguir, né? Ele é muito parecido com o could. Could é o poderia, conseguiria. A gente pode interpretar que o can é o presente, poder, conseguir, e o could é tipo esse futuro meio que, acho que é pretérito, não lembro direitinho. O tempo verbal em português não quero falar errado, mas é como se ele trouxesse para o passado. Poderia, conseguiria, tá? Existe uma listinha, vocês podem achar fácil isso procurando, eles não são muitos, mas são mais do que só esses que estão aqui, tá? Então eu só queria trazer esse enfoque para vocês. Quando a gente vai falar de futuro também, o futuro simples, a gente coloca will antes dos verbos, né? W-I-L-L. Então, se eu falo assim que eu vou ter, ter é have, vou ter, I will have. Travel, viajar, eu vou viajar, I will travel. O will, que é futuro, essa ideia do vou, também é verbo. E não é I will to travel, por exemplo, né? Porque ele é um verbo modal também, ele funciona dando esse apoiozinho ao verbo, tá? Existem mais várias músicas que trazem essa ideia de verbos modais, tá? Vai ficar para aula gravada a outra música do Coldplay que eu trouxe. Eu acho que nela não deve ter muito essa questão trabalhada de verbos modais, mas eu posso trazer para complementar algum momento alguma outra música que tenha, que apareça bastante. Eu acho que uma das primeiras músicas que eu passei aqui tinha, era uma do Bon Jovi, chama Misunderstood, que ela começa a ter assim, should I, could I, eu deveria, eu poderia. Então ela já começa assim, de cara com dois verbos modais, tá? Era só isso que eu queria falar sobre esses verbos mesmo, tá? Mais um pontinho gramatical aqui, plena sexta-feira. Se a gente der uma olhada, temos essa palavra aqui, anybody, que apareceu duas vezes na música. Em uma delas, no meio de uma pergunta, How could anybody deny you? E como poderia alguém te negar, negar você? Nessa pergunta, eles traduziram anybody como alguém, e no outro momento que ela apareceu, vixe Maria, onde que tá aqui? Eu sei que apareceu. Aqui. Anyone who tried to deny you. E qualquer um que tentasse, que tentou te negar. Então aqui ele não está mais perguntando, ele está afirmando. E esse anyone
foi traduzido como qualquer um, né? E aqui, alguém. Ah, teacher, mas é porque tava anybody e embaixo está anyone. Essa diferença entre o one e o body é zero, em termos de significado, tá? Anybody e anyone é a mesmíssima coisa, tá? Tudo referente à pessoa. Porque se eu falasse anywhere ou a gente já estaria falando de lugar, porque where sozinho significa onde. Então, anywhere, qualquer lugar, por exemplo. Tá, mas eles significam a mesma coisa, então por que que eles foram traduzidos de jeitos diferentes? Bom, vamos falar sobre any primeiro. Any, se a gente está numa frase afirmativa, any significa qualquer. Então, se eu falo anyone, qualquer um, no sentido de qualquer pessoa, who tried to deny you. Qualquer pessoa que tentou te negar, qualquer um que tentasse te negar, anyone, então significa qualquer um, porque é uma frase afirmativa. Em afirmativas, quando você lê a palavra any, seja se ela está sozinha, seja se ela estiver acompanhada de alguma outra coisinha, qualquer. Agora, lá em cima, tinha uma pergunta. How could anybody deny you? Como que alguém poderia te negar? E aí o anybody está como alguém e não como qualquer um, como qualquer pessoa. Porque é uma pergunta, tá? Anybody em perguntas ou any em qualquer pergunta, algum. Anybody, como a gente está falando de pessoa, alguém. Como alguma pessoa, como alguém poderia te negar, tá? Teacher, mas eu vi também que algo ou alguém é someone ou somebody. E agora? Someone ou somebody significa alguém quando é uma frase afirmativa. Se eu falo assim, eu conheço alguém. I know somebody ou I know someone. Então, se a gente afirmou e a gente está falando alguém, someone, somebody. Perguntamos anybody ou anyone, tá? Eu sei que pode parecer um pouquinho confuso no início, mas é isso. A partícula some para afirmar algum ou algo. A partícula N para afirmar qualquer. Só que para perguntar algo, alguém também, tá? Depende de como vai estar aparecendo essa frase. O N pode substituir o no também, quando a gente falou disso em outras músicas também. Porque a gente não pode negar duas vezes no inglês. Eu não posso falar assim, eu não comi nada. Neguei duas vezes, falei que eu não comi nada, né? Eu não posso falar I didn't eat nothing, porque o didn't já tem o did not, então ele já tem uma negação. Se eu falo nothing, no thing, nada, neguei duas vezes, gramaticalmente errado. Então eu tenho que dizer, por exemplo, I didn't eat anything, tá? O N também pode substituir o no para a gente não criar frases duplamente negativas, que no inglês é gramaticalmente considerado errado, tá? Pode parecer meio confuso a princípio. Um numa frase é uma coisa, outro em outra frase é alguma coisa, mas é. Sorry, eu não inventei, eu só estou repassando. Beleza, gente. Então finalizamos a letra. Acabei tendo mais coisa para falar do que eu imaginava que eu ia falar. Fica a próxima música e talvez mais alguma, porque aquela é um pouquinho menor mesmo.
para outra aula gravada que vai estar no Drive, tá bom? Então, desejo uma good night para todo mundo e um good weekend, certo? Bye bye.